O governador do estado de Pernambuco, João Lira Neto, vai dar uma entrevista agora exclusiva. Vamos ver o que o governador vai dizer. Da missa campal, que foi a São Paulo, participou também de todo o procedimento para liberar os corpos. O governador, foi uma homenagem bonita nesse momento tão triste. Foi uma das maiores manifestações que eu já assisti na minha vida. Depois de 4 dias de muito trabalho, de muita dedicação para que acontecesse o mais rapidamente possível. E esse momento eu quero agradecer em nome do povo pernambucano, ao governador Geraldo Alckmin, pelo seu empenho, toda a sua equipe. E ontem, quando nós fomos receber os corpos lá na base aérea, que nós chegamos quase que meia-noite, percorrendo as ruas da cidade até 2 horas da manhã, Bianca, foi uma coisa fantástica. Manifestações de crianças, de adolescentes, das pessoas mais idosas, homens, mulheres, todos, uma grande parte chorando, emocionado, agradecendo, batendo palmas com muita força e agradecendo por tudo aquilo que Eduardo Campos fez pelo povo pernambucano e tinha intenção de fazer pelo povo brasileiro. Essa tragédia que abateu todo o Brasil fez com que ele fosse reconhecido nacionalmente e depois de uma entrevista considerada muito boa na véspera do acidente, são uma série de fatos uns chamam coincidência, outros chamam energia positiva, outros chamam encontro de energias, mas o que importa é o reconhecimento e o legado que Eduardo deixa para nós. Nós que fomos liderados dele, eu disputei a eleição em 2006, 2010 com ele, e nós temos raízes históricas de João Lira e Miguel Arraes, e agora nós temos que dar continuidade, mesmo sentindo a sua falta, mas dar continuidade ao projeto que ele realizou em parte e pensou para o Brasil. E eu acho que ele encerrou a vida dele com a frase que está sendo repetida no Brasil inteiro: não desista do Brasil. Eduardo, nós não vamos desistir do Brasil, vamos em frente. Estamos com o governador de Pernambuco, João Lira Neto, aqui numa entrevista exclusiva. E as pessoas lá esperando a passagem do carro do Corpo de Bombeiros com caixão. Foram 22 quilômetros de trajeto, quase 2 horas de caminhada, e aonde nós passamos, inclusive em áreas que não tinham muitas residências, áreas comerciais, mas que as pessoas se deslocaram para lá, com suas famílias, com seus amigos, com suas famílias, para saudar Eduardo Campos e dizer do reconhecimento que se tinha pela trajetória dele. Foram mais de 29 anos de trabalho. Ele como presidente do diretório de economia da UFPE, depois como chefe de gabinete do Dr. Arraes, deputado estadual, deputado federal, ministro de Estado, governador, e se tornou uma figura respeitadíssima no Brasil inteiro. E no reconhecimento inclusive mundial. E eu conversava há pouco com o presidente Lula. Ele dizia que pouco importava as divergências que pudesse ter com Eduardo momentaneamente. O que importava é que eles construíram uma sólida convergência de princípios e de ações em defesa do povo brasileiro. Tá certo, muito obrigada, governador João Lira Neto. Deixar o senhor terminar de conversar com os jornalistas, a todo mundo aqui atrás do senhor. E a gente vai agora. Bom, o governador do estado de Pernambuco acabou de dar aqui uma entrevista exclusiva e daqui a pouco a gente entra com mais alguma entrevista exclusiva com alguns políticos ou artistas. Vamos ouvir aqui o deputado Raul Henrique. Não era só em Pernambuco, era no país inteiro, que Eduardo adquiriu essa dimensão de líder nacional. Um trabalho reconhecido em Pernambuco. Nós vimos ontem aqui de madrugada, foi emocionante. Reconhecimento, a gratidão do povo de Pernambuco a ele. Reconhecimento nacional. Uma pessoa que conseguiu reunir lideranças como Pedro Simão, como Cristóvão Buarque, Marina Silva, em torno de um projeto para o país. Reconhecimento internacional das Nações Unidas. O Eduardo era um líder maduro,
pronto para governar esse país. E como a política no Brasil anda muito desacreditada, o desaparecimento de uma liderança tão jovem, tão vigorosa, tão talentosa como o Eduardo, causa essa comoção nacional, esse vazio. O que nós vamos fazer aqui em Pernambuco agora é lutar para honrar a memória dele e os sonhos que ele embalava para Pernambuco, como ele gostava de dizer. Eu tive o privilégio de conhecer Eduardo na faculdade, no movimento estudantil, a gente com 17 anos, eu sou um ano mais velho que ele. Depois fizemos as campanhas de Jarbas de Arraes juntos, depois passamos um período afastados. Quando nos reencontramos agora, ele era um líder pronto, maduro, para governar esse país. Daí essa tamanha comoção nacional e também aqui em Pernambuco. Devido à política, que as pessoas estão muito preocupadas, duvidando um pouco da política, qual o rumo que vai acontecer nessa caminhada, deputado Raul Henri? Eu acho que a senadora Marina Silva deve ser lançada pelo PSB candidata a presidente do Brasil e ela pode representar, incorporar esse projeto. O programa de governo que Eduardo e ela escreveram juntos para o país foi um compromisso comum dos dois. Marina também tem essa característica de ser uma pessoa honrada, uma pessoa decente, uma pessoa que defende a nova política, uma pessoa que defende a renovação da prática política no Brasil. E isso faz dela uma pessoa que tem todas as condições de dar continuidade a esse projeto de Eduardo. Não tenho nenhuma dúvida que Marina vai honrar essa memória de Eduardo, esse projeto que eles escreveram juntos e vai ser a futura presidente do Brasil. Muito obrigado, deputado Raul Henri, ao vivo pela Rádio Olinda. Bom, estamos com o deputado Raul Henri. Deputado, qual a mensagem que o senhor deixa hoje para os povos pernambucanos? É uma mensagem de que, apesar de nós estarmos vivendo uma grande perda nesse momento, uma dor enorme, uma perda irreparável, um grande vazio da grande liderança política que era Eduardo Campos, nós temos todos os motivos para levantar a cabeça, para sentir orgulho dele, do legado que ele deixa em Pernambuco e para lutar pelo projeto dele, pelo futuro de Pernambuco. Porque Eduardo foi um governador que tinha um projeto para o futuro do Estado, iniciou um processo transformador em Pernambuco e tinha escolhido uma pessoa que tem todas as virtudes para ser o futuro governador desse Estado, uma pessoa decente, uma pessoa leal, competente, que é o nosso candidato Paulo Câmara. E quem vai cumprir um grande papel nessa caminhada também é a Renata Campos, que é uma pessoa que é companheira da vida inteira dele, uma pessoa que ele ouvia para tudo. Eu sou testemunha porque eu era amigo da família há muitos anos, desde a juventude. Eu tive no casamento dos dois e sei o quanto ele ouvia a Renata para tomar as decisões dele. Uma mãe de família exemplar, mas também uma pessoa muito politizada, uma pessoa que tinha sentimento da política. Então eu não tenho nenhuma dúvida que Paulo Câmara e Renata vão liderar esse projeto para o futuro de Pernambuco, porque esse era o desejo de Eduardo. O povo revoltado aí, como o senhor vê essa revolta, deputado, nesse momento? Olha, é impressionante isso. Ontem eu já vi várias placas, cartolinas escritas exigindo justiça, dizendo que Eduardo foi assassinado, gritando aqui agora fora PT, justiça. Isso é parte da comoção, da perda de um grande líder, o vácuo que ele deixa, o sentimento na população de que ele foi martirizado e que o acidente não está esclarecido, que os diálogos da Caixa Preta estavam apagados, enfim. Tudo isso faz parte desse momento de muita dor, de muita emoção. O que nós esperamos é que esse acidente seja esclarecido. E esperamos também, como eu disse aqui, trabalhar muito para honrar esse legado de Eduardo Campos. Muito obrigado pela sua participação. Bom, falamos aqui com o deputado Raul Henri. Daqui a pouco eu volto com mais uma entrevista exclusiva aqui, diretamente do Palácio do Governo, do Palácio do Campo das Princesas, as pessoas revoltadas e com muita emoção e com muita tristeza também. Bom, vamos ver quem eu pego aqui para fazer uma entrevista aqui com o povo também. Vamos pegar aqui agora o senador Mendonça Filho, que está aqui para dar uma entrevista também exclusiva, e a gente vai pegar essa entrevista, vamos ver o que ele vai falar nesse momento. Muita gente aqui chamando o nome de Marina, muita gente aqui também falando fora PT, muita gente pedindo justiça. E muita gente também aqui emocionado, não tem como não ficar.
e esse momento é um momento de dor, é um momento também de muita tristeza, mas também é um momento de muitas homenagens. Então vamos ver e vamos ouvir o que os políticos vão falar a respeito do acontecido e como vai ficar a política pernambucana. A dimensão humana, né? Um pai de família, um marido exemplar, 5 filhos, uma mulher de força, Renata, e eu presto aqui, rendo as minhas homenagens pessoais e familiares a ela e a toda a família de Eduardo e das vítimas desse trágico acidente. Segundo, a dimensão política. Eduardo, indiscutivelmente, foi um grande líder pernambucano que conseguiu projeção nacional. Ele conseguiu unir Pernambuco e se projetar nacionalmente, o que é uma missão extremamente difícil e que a gente tem que reconhecer ele como uma pessoa que conseguiu uma construção política realmente diferenciada e marcante no cenário político brasileiro. Muito obrigada, governador, muito obrigada. Estamos com o deputado federal Mendonça Filho. Deputado, eu queria só que o senhor deixasse uma mensagem para a família e para o povo pernambucano. Solidariedade, amizade e ao mesmo tempo pesar pelo desaparecimento precoce e trágico do ex-governador Eduardo Campos. Como o senhor vai ver hoje a política pernambucana daqui para frente, sem Eduardo? Eu prefiro fazer um raciocínio só depois de assentar da poeira desse momento tão difícil. Eu acho que agora é o momento de nós rendermos homenagem à figura pública de Eduardo, a figura política e, sobretudo, a figura humana. Um pai de família, um marido, realmente que constituiu uma família belíssima e que fez da política a razão da sua vida. A sua missão, atuar na política defendendo os interesses do povo pernambucano. O que o senhor aprendeu com Eduardo Campos na política nesses anos, ao lado dele? Eu diria que Eduardo sempre foi uma pessoa que atuou na política construindo pontes e tendo muita capacidade de articulação. Então, o antagonismo, as disputas, as diferenças políticas, elas muitas vezes se estreitavam na oportunidade da ação política de Eduardo como uma pessoa capaz de construir alianças até quando você não imaginava possível de que ele pudesse construir esse espaço de alianças. Obrigado, deputado. Bom, a gente falou aqui com o deputado federal Mendonça Filho. Daqui a pouco a gente volta com mais algumas entrevistas exclusivas diretamente aqui. A gente estamos aqui no Palácio do Governo, no Palácio Santa Isabel, né? Princesa Isabel, aqui. Muita gente falando, se manifestando e com certeza a emoção é tremenda. Não tem como não se emocionar com este acontecido, né? Bom, daqui a pouco eu volto com muito mais. Gente, o prefeito Geraldo Júlio está aqui, vai dar uma entrevista agora exclusiva. Vamos ver e ouvir o que o prefeito vai falar. Vamos lá. O senhor esperava uma multidão como essa, enfim, uma comoção, um movimento como esse, prefeito? O que o senhor tinha a dizer a esse momento? Um momento de muita dor, de muito sofrimento, a relação de Eduardo com o povo, a relação muito forte, a gente está vendo desde ontem, todas as manifestações em Pernambuco inteiro, em todas as ruas, algo muito marcante para a nossa história, que faz a gente assumir a responsabilidade como brasileiro, todos os brasileiros, ter a responsabilidade de continuar a luta que Eduardo construiu durante toda a vida dele. Como vai ficar a política? A família está agradecendo a solidariedade com toda a sociedade tem representado. A família agradece essa solidariedade, é muito importante para a família, é muito duro, né, Eduardo, com 49 anos só, uma pessoa tão iluminada, tão forte, um líder político que ele era, uma figura humana maravilhosa. Essa solidariedade é muito importante, sem dúvida nenhuma, para todos nós, para quem está aí também prestando a solidariedade, para o povo que adora ele e para a família também. Prefeito, como é que vai ficar a política daqui para frente? Depois a gente fala sobre esse assunto. Bom, a gente falou aqui com o prefeito Geraldo Júlio. A gente volta com mais informações aqui. A população tem feito, tem sido muito importante para a família, muito importante para cada um dos que estão aqui,
que ontem estavam nas ruas, a quantidade, milhares e milhares de pessoas, vocês noticiaram isso, tem sido muito importante, porque esse é um momento de muita dor e muito sofrimento para todos os brasileiros. Eduardo é realmente uma liderança política em ascensão, que fez tanta coisa num prazo tão curto de vida, apenas 49 anos, deixa um sentimento de vazio muito grande. Eduardo representava uma esperança muito grande para os brasileiros. Pernambuco conhecia ele muito bem, então essas manifestações são muito importantes. Para todos nós, para todos que estão aqui, para todos que estão nas ruas hoje, para cada um de nós, é muito importante que possamos encontrar tanta gente assim, tantas homenagens assim, o reconhecimento de uma história marcante. E fica para todos nós, para todos os brasileiros, uma responsabilidade muito grande da gente poder dar continuidade a essa luta de Eduardo. Eduardo lutou cada segundo da sua vida por um mundo melhor, entregou tudo, entregou todo o seu esforço, todo o seu amor, toda a sua dedicação e agora entregou tudo, entregou a própria vida em nome de um mundo melhor. Então é muito importante que todos nós possamos estar prestando essas homenagens e isso é muito importante para a família que está sentindo muita dor nesse momento. Prefeito, que expectativa? Pois é, tá aí a entrevista com o prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, falando para todo o mundo. Gente, olha só quem eu encontrei aqui no velório, do ex-governador do estado de Pernambuco, o grande músico e cantor Israel Filho. Israel Filho, essa emoção é a falta. Na verdade, perdeu-se uma grande referência política, além do amigo, né? Uma pessoa carismática, mas acima de tudo, uma pessoa que deixou um legado político fantástico e era uma das esperanças de mudança nesse Brasil. A gente está consternado com essa situação, uma coisa que ninguém realmente esperava, e agora é orar a Deus e brigar com a saudade, né? Porque ele vai fazer falta no meio, né? Pela sua índole de homem bom, de homem público bom e de um amigo. E qual é a mensagem que você deixa hoje para a família? Só Deus para estar no coração de vocês e confortar. Muita força e a lembrança de um bom pai, do amigo, é isso que vai prevalecer, para que Deus conduza o coração dessa família com muita força. Muito obrigado, Israel, viu? Um abraço, querido, a todos vocês. Bom, gente, eu também não poderia deixar de falar aqui com o Ed Carlos, está aqui também muito emocionado, Ed, o que Eduardo representou e ainda vai representar para a classe artística de Pernambuco. Todos nós estamos órfãos, né? A verdade é essa, nós artistas perdemos um amigo, um pai, um parceiro, um irmão. Eu que acompanho ele desde 95 e estamos todos isolados, cara. O Brasil, Pernambuco, o Nordeste e a classe artística em especial, porque ele tinha muito apreço, admiração, era um amigo, era um homem que tinha um carisma fora do comum. Então, partiu mais um guerreiro, partiu, mas a gente tem que continuar, porque, como ele disse, suas últimas palavras, não vamos desistir do Brasil, Eduardo, não vamos desistir do Brasil, estamos juntos. Essa seria a mensagem universal que você deixa também? Também, não vamos desistir do Brasil, a gente que é guerreiro, somos de guerrilha como ele sempre foi, estamos juntos nessa luta por todos, porque ele sim era amigo de todos, ele não fazia distinção de pessoas, ele fazia o bem só era quem, e fica esse legado. Ele partiu, mas a gente continua firme e forte em prol da cultura pernambucana, porque nós amamos o Brasil. Estamos juntos. Carlos, nesse momento de dor, eu sei que você está muito comovido. Eu gostaria de saber qual foi a última palavra ou as últimas frases que você teve com o Eduardo nesse período de campanha presidencial. O que foi que você falou com ele, se você teve essa oportunidade de conversar com o ex-governador e da campanha presidencial à presidência da República? Eu tive, recentemente não, né? Mas nós éramos amigos, eu tinha a honra de ser amigo dele, né? Sempre nos encontrávamos, era uma festa, né? Como eu falei anteriormente, desde 95 a gente tem uma amizade sincera, como eu digo na canção de Renato Teixeira. Então, simplesmente, a gente estava brigando junto, lutando junto, acreditando no Brasil, né? Através de Eduardo. E hoje, a gente perdeu um líder único. Sei lá quando vai aparecer outro, mas a gente permanece lutando porque somos de guerrilha, somos de verdade como Eduardo Campos e a gente acredita.
não vai parar com a morte do Eduardo. A luta agora é que vai ficar forte, porque quem é pernambucano sabe disso. A gente é guerreiro e a gente é forte, a gente vai vencer, porque o Eduardo, onde ele estiver, está cuidando de nós e a gente está firme no nosso trabalho, na nossa missão. A missão deles foi cumprida. Infelizmente, é lamentável, o Papai do Céu chamou ele muito rápido, mas ele sabe e nós não sabemos o que dizemos. Vamos em frente e que Deus abençoe a todos. Bom, falamos aqui com o músico e cantor Ed Carlos. Ed, muito obrigado e que Deus te abençoe, viu? Assim seja, meu irmão. Bom, tá aí o desabafo dos cantores, artistas pernambucanos e também dos políticos que aqui estão fazendo essa última homenagem ao ex-governador Eduardo Campos. Bom, gente, vamos ver se a gente consegue falar com mais algumas personalidades aqui do nosso... Todos nós estamos sem palavras, é muito emocionante, gente, vai ficar na história. Nunca vivi uma situação dessa, nem um momento desse, infelizmente de muita tristeza, mas está sendo muito emocionante aqui. Bom, estamos com Arthur Vigílio, ele é prefeito de Manaus. Vamos ver o que é que ele vai falar aqui. Do mesmo modo também está Eduardo, ele recebeu assim, engraçado, certas mortes, e elas são sempre trágicas quando são desse jeito, elas qualificam no melhor lugar da história certos homens públicos. Tancredo, antes de assumir a presidência, Dr. Ulisses foi para o mar. E os holandeses falavam que o mar é o único túmulo digno do almirante Batavo. Getúlio Vargas, que virou o jogo contra golpistas daquele jeito que virou. E Eduardo, que da maneira mais involuntária, com o seu sorriso permanente, Eduardo, ele, enfim, nos deixou um exemplo e deixou um vazio em mim. Zerou a política brasileira a partir de agora, o processo político? Você sabe que eu tenho visto algumas declarações deploráveis de pessoas que se afastaram dele, que não foram corretas nem leais com ele. Declarações assim, já pensando no que vai ser o PSB, no que não vai ser o PSB. Conversei com a Aécio ainda há pouco no hangar. Nossa preocupação não é muito saber, neste momento, o que vai acontecer, qual é o desdobramento, quem perde, quem ganha. Isso aí seria tratar mal a memória do Eduardo. É deixar essa poeira sentar. E depois se começar a pensar em política, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Porque o que a gente queria que não acontecesse, aconteceu, que era a morte de um líder e de um amigo do porte do Eduardo Campos. O senhor perde Eduardo Campos como amigo e também o senhor marcou muito a sua amizade com Pernambuco através de Sérgio Guerra. Pois é. A última vez que eu estive aqui foi por causa do Sérgio. Eu espero agora, qualquer dia, poder vir para comemorar alguma coisa. O senador Aécio falou hoje em convergência, não havia... Para nós aqui, essa coisa não está em pauta, porque o momento é de homenagear o Eduardo, mas o diálogo vai ser sempre a nossa marca. Se o diálogo havia com o Eduardo, ele vai haver com a Marina, ele vai haver com quem tem a boa vontade com o Brasil. E ela, candidata, será tratada com respeito, será tratada com honras, enfim, explorar suas ideias serão julgadas pelo povo brasileiro. Eu gostaria muito que fosse o Eduardo o candidato, não porque eu quisesse que ele vencesse, até porque Aécio Neves é o meu candidato, mas eu queria ele vivo. A gente aos poucos vai começando a pensar em política, mas não é a hora ainda, Eu sinto que tem que decantar mais uns dias, nós vemos qual foi o rescaldo. Vamos ver. Foi lamentável muito. Bom, ouvimos agora o governador de Manaus. Daqui a pouco eu volto com mais alguma entrevista exclusiva aqui, diretamente do Palácio do Campo das Princesas. Gente, eu encontrei aqui no velório também do ex-governador do estado de Pernambuco, o senhor Eduardo Campos. Belo X está aqui prestando suas homenagens a este grande político, que foi Eduardo Campos. Como você viu essa perda?
Olha, até hoje eu não consegui aceitar. Eu sei, talvez eu esteja até sendo contra a vontade de Deus, mas eu não consegui ainda digerir essa morte do meu amigo, do nosso político de prestígio nacional e internacional, que era amigo dos artistas, nos deu muita oportunidade. Os artistas, a gente vai se sentir um pouco órfão da força dele para com a gente, mas perante a vontade de Deus, a gente tem de baixar a cabeça, não é isso? Mas a perda para nós foi muito grande, foi muito lamentável. Eu estou, sinceramente, até agora, eu estou perdido com esse acontecimento. Para mim, ele não merecia isso. Belo X, e a cultura pernambucana, como fica agora sem Eduardo Campos? Fica capenga, fica sem perna. Porque ele era um cara que, durante o tempo que ele, da gestão dele como prefeito, como governador, ele sempre defendeu a cultura, sempre foi amigo nosso. Aqui os artistas tinham livre acesso a Eduardo, que Eduardo era um cara aberto e franco com todo mundo. Eduardo era uma mão amiga da cultura, certo? E agora a gente está sem essa mão. Mas vamos esperar que outra pessoa tome ele como exemplo e faça o que ele fazia pela cultura. Bom, falamos aqui com o sambista Belo X. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado, vocês da Nova. Um abraço para Pedro Paulo, para vocês da reportagem, certo? E dizer, a gente está aqui, você está vendo essa comoção, muita gente aqui, isso era o que ele plantou. Porque na vida a gente só colhe o que a gente planta, e ele plantou. Tá ok, então tá aí o desabafo do sambista Belo X, e daqui a pouco eu volto com mais algumas entrevistas exclusivas aqui diretamente do Palácio do Campo das Princesas. Nesse momento, mais uma homenagem feita ao ex-governador Eduardo Campos com o povo. Bom, e estamos juntos aqui nesta cobertura maravilhosa, né? Ao mesmo tempo triste, maravilhosa porque o povo está se manifestando de uma forma carinhosa. É como perdeu alguém da família. E triste porque estamos todos realmente tristes pela perda. Estou aqui com um companheiro, amigo, parceiro, sempre, né? Estamos juntos em grandes eventos e acontecimentos. E este é mais um acontecimento que eu estou aqui com meu amigo repórter, o Alexandre Moraes. Alexandre, eu que já tive a oportunidade de você várias vezes, né, me entrevistar, e agora eu quero saber de você. Agora eu vou fazer a entrevista com você. Eu quero saber como você está se sentindo hoje aqui, neste evento, nesta cobertura que vai ficar na história, no cenário pernambucano e também brasileiro, e por que também não dizer no mundo? Porque repercutiu também o mundo essa tragédia que aconteceu com o nosso ex-governador, candidato à presidência da República. Bom, Jailton, antes de mais nada, é um momento muito triste para a história política pernambucana, para o cenário político nacional. Não é só falar do Eduardo Campos, do ex-governador e presidenciável, mas é você falar do Percol, é você falar do Carlos Augusto, é você falar do Alexandre Severino, é você falar do piloto e do copiloto Geraldo da Cunha e Marcos Martins, que faleceu nesse trágico acidente aéreo que ocorreu no último dia 13 de agosto de 2014. É uma data que não vai sair das cabeças dos pernambucanos e, consequentemente, dos brasileiros. Por incrível coincidência, é 9 anos depois da perda, da morte do avô Miguel Arraes. Então é um momento de dor, é um momento de comoção nacional, é um momento de comoção regional e é um momento que a política pernambucana, a política nacional presta as suas últimas homenagens ao Eduardo Campos. Falando sobre as nossas coberturas, realmente, Jailton, eu imaginava criarmos, inovarmos, cobrir outros tipos de eventos, mas infelizmente o destino nos quis e nos pregou a peça a cobrir o velório e o sepultamento do ex-governador Eduardo Campos. Bom, você vê aí a manifestação do povo, o carinho do povo, a revolta do povo, tudo isso
faz com que também a gente sinta-se emocionado com o que está acontecendo. Alexandre, o que mais lhe marcou dos 3 encontros que você teve com o ex-governador Eduardo Campos? Bom, Jailton, como repórter e as oportunidades que eu tive de marcar, de entrevistá-lo, realmente foi 3 encontros. Um deles foi na reinauguração do Palácio e o último que eu tive com o ex-governador Eduardo Campos foi na passagem de comando, né, quando ele deixou o governo de Pernambuco para se candidatar ao Planalto, para a corrida ao Planalto Central. Então, esse realmente foi o último encontro que eu tive com ele. E a minha pergunta a Eduardo Campos foi: ex-governador, agora como ex-governador, o que é que o senhor pretende fazer e quais são os passos que o senhor vai trilhar para a sua campanha presidencial? E ele me respondeu: com seu voto eu vou tentar e vou alcançar tudo que eu busco. Então, essas foram as últimas palavras que o ex-governador e presidenciável Eduardo Campos tinha falado comigo e que realmente me chamou muito a atenção. Ele acreditava na causa, ele acreditava que era possível. Então, isso é um marco, isso é um momento histórico do Eduardo Campos. Lembrando também ao Alexandre Moraes, eu também me recordo que 7 de setembro está chegando e também o Alexandre Moraes teve uma entrevista exclusiva o ano passado, né, na emissora que a gente estava, e foi muito importante a entrevista porque foi uma data muito especial para o Brasil e o governador deu essa entrevista exclusiva para o Alexandre Moraes e para a rádio que a gente estava fazendo parte. Bom, então eu também tive essas entrevistas com o ex-governador e ele realmente era uma pessoa muito gentil e educado para com todos.